Vamos começar mais uma videoaula de geometria analítica. Nessa aula de hoje, falaremos sobre as equações de reta e de plano, que são dois elementos geométricos muito utilizados no dia a dia. A noção de construção de reta, ela vem baseada em um axioma, né? Dados dois pontos distintos no espaço, é sempre possível construir uma única reta. Esse é um dos principais axiomas da geometria. Então, como estamos estudando geometria analítica e procuramos representar os elementos geométricos através de entes algébricos, nós vamos então aprender a representar esta reta através de uma equação, que vai me dizer quais são os pontos que de fato pertencem a esta reta. Pois, dado um plano, por exemplo, nós sabemos que existem pontos que vão pertencer à reta e pontos que estão fora da reta. No momento em que nós escrevemos a equação de uma reta, nós estamos estabelecendo uma relação, uma lei, para dizer exatamente quais são os pontos que vão estar pertencendo à reta. Neste caso aqui, temos uma reta que nós chamamos de R, que passa pelos pontos A e B. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando uma relação que me diga quais são os demais pontos que pertencem a essa reta. Observe que, dado esses dois pontos, eu consigo representar um vetor. Por exemplo, o vetor AB. Se eu quero saber se um dado outro ponto X pertence ou não a essa reta, eu preciso de uma relação. Nesse caso, vamos supor que esse ponto X pertença a essa reta. Observe que podemos formar um segundo vetor, o vetor AX, por exemplo. Ó. E aí, o que é que nós observamos? O vetor AB e o vetor AX, por exemplo, são dois vetores que estão apoiados na mesma reta. Portanto, eles são vetores paralelos. E como já vimos anteriormente, sempre que temos vetores paralelos, nós temos vetores que são linearmente dependentes. Ou seja, nós temos vetores múltiplos um do outro, porque nesse caso temos apenas dois vetores. Então, eu sei que existe um número real, tal que o vetor AX é múltiplo do vetor AB. Por uma pequena arrumação, o que nós sabemos? O vetor AX, se eu conheço o ponto A e o ponto X, ele pode ser expresso como sendo x menos a, mas continua sendo múltiplo do vetor AB. Da relação de soma de ponto com vetor, podemos reescrever essa equação da seguinte forma: x é igual a mais t vezes o vetor AB. E daí, então, encontramos uma relação que representa o que chamamos de equação vetorial da reta R. Ora, então, para escrever uma equação vetorial da reta R, basta que eu conheça um vetor que tenha a mesma direção que a reta e um ponto que eu tenha certeza que pertence à reta. Com esses dois elementos, eu consigo escrever o que chamamos de equação vetorial. Sendo assim, qualquer ponto X que eu queira saber se está na reta, tem que satisfazer a esta relação. Ele precisa ser a soma de um ponto da reta com algum múltiplo de um vetor que tenha a mesma direção que a reta, que geralmente costumamos encontrar como sendo chamado de vetor diretor da reta, pelo fato de dar exatamente
a direção da reta. Bem, essa não é a única forma da gente representar uma reta. Existem outras formas de representação de reta, mas todas vão ser escritas baseadas exatamente nesta equação vetorial. Vejamos. Dada uma reta R, nós sabemos que sua equação vetorial pode ser escrita como sendo x igual a um ponto que pertence à reta. Nesse caso, seria o nosso ponto A, que tem coordenadas x0, y0 e z0, porque lembrem-se, estamos trabalhando com pontos e vetores localizados no espaço, então cada um deles é representado usando 3 coordenadas, mais t vezes o múltiplo do vetor, que aqui a gente vai chamar de vetor diretor da reta, que também é representado por 3 coordenadas. Lembrem-se, nós usamos como base aquela nossa base ortonormal IJK, onde A, B e C são os coeficientes da combinação linear dos vetores dessa base. Isso é a mesma coisa que o AI, mais o BJ, mais o CK, ok? Tendo esta representação, que chamamos de representação vetorial, podemos escrever de maneira muito simples os outros 2 tipos de equação de reta, que é chamado de equação paramétrica e equação simétrica. A equação paramétrica nada mais é do que escrever a equação da reta utilizando como base o que a gente chama de parâmetro, que nesse caso será o nosso número realzinho aqui, escalar t. Veja como é simples. Este ponto x é um ponto x da reta. Então, ele também vai ser representado cartesianamente utilizando 3 coordenadas. Então, esse meu x é aquele ponto genérico, x, y, z. E aí, temos que ele é igual a x0 mais x0, y0, z0, mais t vezes a, b e c, onde t continua pertencendo a R. Neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar a igualdade das coordenadas cartesianas. O que é que nós podemos escrever aqui? X, y, z é igual exatamente a quem? x0 mais t vezes a, que seria a primeira coordenada mais a primeira coordenada. y0 mais t vezes b, segunda mais segunda. E, por fim, z0 mais t vezes c, terceira mais o múltiplo da terceira. Temos agora uma igualdade de 2 pontos. E eu posso reescrever isso da seguinte forma. X igual a x0 mais t vezes a, y igual a y0 mais t vezes b, e z igual a z0 mais t vezes c. Lembrando que t é um número real, que neste caso vai ser chamado de parâmetro. Então, este é o formato de uma equação paramétrica da reta. Vejamos então. A equação simétrica é também muito simples. Uma vez que eu tenha a equação paramétrica, para cada ponto que pertença à reta, o valor desse t é único. Então, podemos reescrever essas equações em função desse t. Observe. Se x é igual a x0 mais t vezes a, eu posso reescrever isso da seguinte forma. T vezes a é x menos x0. Logo, t é x menos x0 sobre a. Da mesma forma, utilizando as outras 2 equações, eu posso escrever que t é y menos y0 sobre b, e z, e t também, é z menos z0 sobre c. Sendo assim,
eu estabeleci o mesmo parâmetro escrito de algumas maneiras distintas. Bom, a escrita é distinta, mas o parâmetro é o mesmo. Então, essas relações são todas iguais. Sendo assim, se eu ponho x menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre C, eu tenho o formato da equação simétrica da reta. Essa equação tem uma observação. Quando o vetor direção da reta tiver alguma das suas componentes iguais a zero, eu não posso escrever a sua equação no formato simétrico, porque senão eu estaria escrevendo uma expressão que é indeterminada, que é quando a gente tem denominadores de fração iguais a zero. Mas isso não tem problema algum. Nem toda reta precisa ser escrita na sua forma simétrica. Eu tenho a forma vetorial e tenho a forma paramétrica. Vejamos um exemplo. Determine a equação da reta que passa pelos pontos R de coordenadas 3, menos 1 e 1 e S de coordenadas 2, 1 e 2. Observe que nós temos dois pontos distintos. Então, pelo axioma da geometria, dados dois pontos, nós podemos determinar uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, de maneira geral, eu teria ponto R, ponto S e uma reta passando pelos dois pontos. Ele pediu uma equação. Eu posso escrever a que eu achar mais conveniente. Vetorial, paramétrica e, se for possível, assimétrica. Para isso, é necessário que tenhamos exatamente um vetor que tenha a mesma direção que a reta. Nesse caso, nós podemos pensar no vetor RS, que terá suas coordenadas dadas por S menos R, que aqui podemos escrever como sendo 2 menos 3 menos 1, 1 menos menos 1, 2, e 2 menos 1, 1. Para escrever a sua equação vetorial, nós teremos que pegar um ponto que pertence à reta. Nesse caso, eu tenho 2. Eu posso escrever a equação vetorial da reta tanto da forma R mais T vezes o vetor RS, como S mais T vezes o vetor RS. Nesse caso, eu tenho duas equações que vão estar escritas de maneira distinta, porém que representam a mesma reta. Vou escolher o primeiro formato. Então, a equação da reta que nós queremos pode ser dada por x igual a R mais T vezes o vetor RS. Então, x igual ao ponto 3 menos 1 e 1, mais T vezes o vetor menos 1, 2 e 1. Lembrando que esse T é um número real, nosso parâmetro. Se quisermos escrever a equação paramétrica desta reta, olha como fica simples. Eu tenho x igual a 3 menos t, y igual a menos 1 mais 2t, e z igual a 1 mais 1t. Lembrando que t pertence a R. Então, eu fiz um exemplo onde eu escrevi a equação vetorial da reta e uma equação paramétrica da mesma reta. Ok? Bem, mas o que é que nós estamos fazendo? Escrevendo equações de reta que vão permitir mostrar se os pontos que são do plano do espaço pertencem ou não a essa reta. E como sabemos que realmente um ponto pertence ou não a essa reta? Pertence ou não a uma outra reta qualquer? Vejamos um exemplo. É dado o ponto P. Coordenadas menos 1,
0 e 2. A questão quer saber se o ponto P pertence a essas retas dadas aqui abaixo. R está no formato vetorial, S está no formato paramétrico. Bem, o que vai ser importante para nós sabermos se P está ou não nas retas é o valor do parâmetro. Para cada ponto da reta, esse parâmetro precisa ser único. Então, ao substituir o ponto na equação da reta, eu preciso encontrar exatamente o mesmo parâmetro. O ponto P tem coordenadas -1, 0 e 2. Ele vai entrar na variável do ponto da minha equação. Esse -1 é como se fosse a primeira coordenada x, o 0 como se fosse a segunda coordenada y, o 2 a terceira coordenada z. Então, substituindo esse ponto na primeira equação, nós temos -1, 0, 2 igual a -7, -3, -7, mais t vezes 2, 1, 3, onde esse t, novamente, um número real. Efetuando as igualdades aqui, o que nós obtemos? -1, que é a primeira coordenada, é igual a -7 mais 2 vezes t. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós obtemos que 2t é igual a 6, portanto, t é igual a 3. Para que este ponto pertença a essa reta, é necessário que nas duas últimas coordenadas eu encontre o mesmo valor do parâmetro. Vamos efetuar para ver se encontramos certinho. 0 é igual a -3 mais 1 vezes t, ou seja, t igual a 3. Na segunda coordenada, já encontramos o mesmo parâmetro. Mas para sabermos que ele pertence exatamente a essa reta, é necessário que nas três coordenadas o parâmetro seja o mesmo. Vamos fazer então a última. Desculpem, 2 igual a -7, que é a terceira coordenada, mais 3t. Observe que aqui temos 3t igual a 9, t igual a 3. Então, neste caso, nós podemos afirmar que P pertence a essa reta que a gente chamou de R, porque eu encontrei o mesmo valor de parâmetro. Para saber se o ponto P pertence à reta S, vamos fazer exatamente o mesmo procedimento. Pelo fato da equação da reta S já estar no formato paramétrico, facilita até um pouco mais as contas. Então, substituindo, nós temos -1, que é o valor do x, igual a -3 mais h. Nesse caso, nós encontramos h igual a 2. Para o ponto pertencer, os demais parâmetros também têm que ser iguais a 2. Vejamos o segundo. 0, que é o y, é igual a -1 mais h. Neste caso, encontramos h igual a 1. Já na segunda coordenada, os parâmetros foram diferentes. Então, já podemos afirmar que o ponto P não pertence à reta S. Assim como encontramos as equações da reta, vamos trabalhar também com as equações do plano. Mais uma vez, baseado nos axiomas da geometria, para um plano ser determinado, é necessário que se tenham 3 pontos não colineares. Então, esses pontos não podem estar alinhados. Para encontrar a equação do plano, vamos proceder da mesma forma que a equação da reta. Observe que ao ter 3 pontos que não são colineares, nós conseguimos estabelecer 2 vetores que não vão ser paralelos. Nesse caso, eu estou escrevendo o vetor AB e o vetor AC, ok? Sendo assim, se eles não são paralelos,
esses dois vetores que estão determinando o plano são vetores LI, ou seja, linearmente independente. Mas aí a história é a seguinte: se eu quero saber de uma equação de um plano, eu preciso saber de uma lei, de uma relação que me diga se um ponto pertence ou não a esse plano, porque nossos planos e retas estão localizados no espaço. Sendo assim, o que acontece? Se um determinado ponto X pertence ao plano, então, ao formar um terceiro vetor Bx, eu tenho três vetores que são coplanares. Daí, eu posso escrever um deles em função dos outros dois, já que AB e BC são linearmente independentes. Sendo assim, existem T e H, números reais, tal que o vetor Bx pode ser escrito como combinação linear dos vetores AB e AC. Mais uma vez, da mesma forma que fizemos para a reta, usando a definição de soma de ponto com vetor, podemos reescrever essa igualdade da seguinte forma: Bx é x menos b, igual a T vezes AB mais H vezes AC. Sendo assim, eu posso reescrever como sendo x igual a b mais T vezes AB mais H vezes AC, onde T e H são números reais. Essa equação é chamada de equação vetorial do plano. Observe que ela difere um pouquinho da equação vetorial da reta, pois na equação da reta temos apenas um vetor diretor. Já na equação do plano, eu tenho dois vetores, que necessariamente precisam ser vetores LI, ou seja, linearmente independentes. Então, para escrever a equação vetorial do plano, eu preciso de um ponto que eu tenha certeza que pertence ao plano e mais dois vetores LI, que são os vetores que vão determinar o plano. Sendo assim, a equação do plano vai ficar em função de dois parâmetros, T e H. Assim como na reta, nós também temos um outro formato para a escrita da equação do plano, que é chamada de equação paramétrica do plano, bem semelhante à equação paramétrica da reta. Diferença é que no plano nós vamos ter sempre dois parâmetros, T e H neste caso. Então, dada a equação vetorial do plano, um plano alfa, eu tenho x igual a um ponto, que lá na questão anterior nós chamamos de B. T vezes A1B1C1 foi o vetor primeiro que chamamos de AB. A2B2C2, o segundo vetor que lá chamamos de AC. Escrever a equação paramétrica do plano é escrever cada uma equação para cada uma das coordenadas. Sabemos que o ponto X é um ponto genérico do plano, x, y, z, que vai ser igual a x0, y0, z0, mais t vezes A1, B1, C1, mais H vezes A2, B2, C2. As equações paramétricas do plano serão: primeira coordenada, x igual a x0 mais t vezes A1 mais H vezes A2. Segunda coordenada, y igual a y0 mais t vezes B1
mais H vezes B2. E a terceira coordenada, Z igual a Z0, vocês já devem ter percebido, T vezes C1 mais H vezes C2, em que T e H são números reais. Esta é a equação paramétrica do plano alfa. Mas para a gente visualizar isso de uma maneira mais simples, vamos fazer um exemplo onde temos 3 pontos que determinam um plano. Encontre a equação do plano determinado pelos pontos A, B e C. Bem, 3 pontos distintos e não colineares determinam um plano. Para escrevermos a equação primeiro vetorial, nós precisamos de um ponto, que pode ser qualquer um deles, ou A, ou B, ou C, porque eu tenho certeza que esses pontos estão no plano, mais T vezes um primeiro vetor, mais H vezes um segundo vetor, que aqui nós chamamos AB e AC, onde T e H pertencem a ele. Vamos escrever os vetores. O vetor AB, por definição, é B menos A. Logo, teremos um vetor de coordenadas menos 2, 1 e 1. O vetor AC é dado por C menos A. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. Observe que esses dois vetores, apesar de serem bem parecidos, eles não são vetores LD. Eles são vetores LI. Por que eu tenho certeza que esses dois vetores são LI? Porque não existe nenhum número que eu multiplique AB para que eu encontre AC, nem vice-versa. Eles não são múltiplos. Se eu for observar, as últimas coordenadas são sempre iguais, mas a primeira, uma é o simétrico da outra. Então, se eu multiplicar o vetor AC por menos 1, por exemplo, para encontrar o menos 2 do vetor AB, eu não vou encontrar 1 e 1 em seguida. Eu vou encontrar menos 1 e menos 1, mostrando que não existe um número que eu multiplique AC que eu encontre exatamente AB. Então, eles são de fato vetores LI e eu posso de fato escrever a sua equação. Sendo assim, a equação vetorial ficará A 1, 1, 0, mais T vezes o vetor AB, menos 2, 1, 1, mais H vezes o vetor AC, 2, 1, 1, onde T e H pertencem ao conjunto dos números reais. Essa é a equação vetorial. Se eu quiser escrever a equação paramétrica desse plano, eu teria aqui a equação. Vamos tentar fazer rapidinho? X é igual à primeira coordenada. Então, na primeira coordenada, eu tenho 1 menos 2t mais 2h. A segunda coordenada, 1 mais t mais h. E a terceira coordenada, 0 mais t mais h, onde t e h pertencem a R. Claro que eu não precisava deixar esse zero aqui. Eu poderia ter escrito esta última equação como apenas z igual a t mais h, porque já está subentendido que o meu termo independente aqui, somando, é exatamente igual a zero. Espero que vocês tenham compreendido bem as definições de equações de reta e plano, e em seguida veremos uma outra aula que vai tratar de um tipo de equação especial do plano, que é a chamada equação geral. Na reta, nós temos o terceiro tipo de equação, que é a equação simétrica, que no caso do plano, ela não se aplica, pelo fato da equação simétrica exibir o parâmetro em função dos demais elementos. Como o plano possui sempre dois parâmetros, eu não tenho condição de exibir os dois parâmetros ao mesmo tempo em função dos demais elementos. Então, nós ficaremos por aqui com a equação vetorial e a equação paramétrica do plano.